Fala, gurizada, Carambola aqui. E vamos lá, um review aqui de como vai ser o patch 9.2, tá? Pra Chama Elemental. Então eu tô aqui no PTR, né? Já tô com dois lendários, né? Então a gente pode ver aqui, tô com a luva e o cinturão. E tô usando aqui quatro peças do tier, tá? Não quer dizer que o lendário é na luva, né? Nem no cinto. E não quer dizer que são essas as peças que nesses slots que a gente vai usar. Só tô usando pra ficar mais fácil de visualizar, né? Então vamos lá, qual que vai ser o melhor Covenant, né? Pro patch 9.2. Deixa eu baixar um pouquinho a música do jogo muito alto. Mas qual que vai ser o melhor Covenant? Cara, depende do que você vai querer fazer. E depende da luta também. Vamos supor que você vai raidar mais. Existem várias lutas aqui. E eu acredito que, por exemplo, aqui em Prototype Pantheon, né? É uma luta que são dois bosses ativos sempre. Então aqui eu acredito que no Necrolord vai ser melhor. Mas no geral, você consegue fazer de qualquer Covenant, tá? Principalmente, por exemplo, assim, eu raido mítico. Então eu vou acabar trocando, né? Porque eu já peguei 80 de renome em todas os Covenants. Mas isso aqui não vem ao caso. Então, tipo assim, qual que é o melhor Covenant para fazer raid e Mythic mais, né? Eu acredito que vai ser Night Fae, tá? Por que vai ser Night Fae? Porque quando nós pudermos usar os dois lendários, né? O lendário do Night Fae ele é o melhor do que os outros, né? Vamos dizer assim. Tem também o do Kyrian, tá? Que é bem forte, ele aumenta o dano. Vamos mudar aqui para Kyrian rapidinho. Né? Ele aumenta o. Quando você consome 3 cargas do Vesper. Do Totem, cadê o Totem? Acho que não tá na macro aqui, tá no botão. Quando você consome 3 cargas, ele aumenta o dano. E ele na verdade ele dá um pulso de dano maior, né? Cara, onde que é a minha Keybind aqui? Vamos por aqui mesmo. Né? Então vamos consumir 3 cargas aqui. Eu vou consumir 3 cargas com cura, ó. Uma, duas. Agora eu vou consumir a terceira carga, ele vai explodir duas vezes, tá vendo? Essa segunda vez foi por causa do lendário aqui, ó. Nesse caso aqui, quando eu consumir 3 cargas, vai dar 6k de burst, né? E 2 e pouco de cura. Né? Além do efeito dele já, né? O efeito dele de dano... Ai, eu não vou conseguir ver aqui agora. Pera aí, deixa eu despelar ele. O efeito dele de dano, ele dá 1700 de dano, né? Então é como se desse as 3, na verdade, né? Porque aqui dá 6 e pouco, se você somar as 3 e multiplicar. Então, fica nisso, né? Entre os lendários dos Covenants, né? Os dois melhores são Night Fae e Kyrian, tá? A gente também tem a opção de usar o lendário dos Necrolord, só que o lendário do Necrolord, ele prefere que sempre tenha 3 alvos, assim, pra ele ser muito bom, né? Porque o que faz? Cada Lava Burst adicional, né, que você faz no Primordial Wave, você ganha um haste, né? Foi buffado recentemente, né, os números. E daí cada Lava Burst que você gera adicionalmente, né, você vai ganhar uma haste aí por 12 segundos. Esse lendário ele fica até legal. Aqui, ó, o soulbite que a gente usa é o Bunny Smith. Putz, eu não vou conseguir colocar aqui. Mas aqui, ó, com o Tumbling Waves, né, tem uma chance de resetar o cooldown do Primordial. Não é que resetar o cooldown, né, de não ocorrer o cooldown quando você joga o Primordial Wave, né. Então, você consegue se procar, né, com 31% aqui de chance no item level 252, você consegue manter esse buff de haste aí por um bom tempo. Mas ainda assim, na minha opinião, tem que ter uns 3 alvos assim frequentes para você conseguir fazer uso muito bem desse lendário, né? E o o de Ventir, para ser bem sincero, eu nem lembro como que é. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá, ele vai aplicar o Flame Shock em todo mundo, tá? Então o que vai acontecer? O Chain Harvest, que é a habilidade de Ventir, né, é o como se fosse um Chain Lightning. Onde que tá a habilidade, gente? Aqui, ó. Ele vai dar um dano, tá? Ele vai, por causa do lendário, ele vai aplicar também o Flame Shock em todo mundo, né? Os críticos dos Flame Shocks, eles vão reduzir o cooldown do Chain Harvest, né? E agora aqui no 9. Deixa eu até ver se tá o Warhead tá aqui embaixo.
Aqui, né, a gente teve um buff para Elemental, né, exclusivo para Elemental, que é aqui, ó. O Chain Harvest ele vai dar 3 de Maelstrom para cada alvo, ou seja, como ele afeta 5 alvos, a gente vai ganhar 15 de Maelstrom se pegar no 5. Mas ainda assim, Chain Harvest é uma habilidade bem ruim comparada às outras habilidades, né? Eu acredito que Ventir é o pior dos Covenants para Chama Elemental, tanto para Raid quanto para M+, tá? Mas se você quiser jogar, não tem problema nenhum, você não vai performar mal. Aqui os outros performam melhor, né? Se você for usar o Soulbind, ou você vai usar a Nadia ou o Draven, tá? Por que o Draven? Por causa desse Soulbind aqui, né? Que aumenta seu intelecto quando sua vida tá alta. E o último que aumenta o dano que você faz, né? Vai usar o 2 Conduits, né? Que é o Call of Flame, né? E o Shake of the Foundations for AoE e o Pyroclastic Shocks for Single Target, tá? Se você quiser usar Lavish Harvest, pode usar, mas eu não acho bom, não. Não recomendaria, tá? Na Nadia, aí ativa ela. Qual que é aqui o melhor? Eu não lembro o nome da habilidade aqui. Acho que essa tá aqui, ó. Não lembro, mas ela na verdade ela é boa só por causa do mini Bloodlust que ela dá aqui no começo, né? E no final, quando ele acaba, ele te dá crítico ou versa, né? Então, fica isso. Aqui com o Necrolord a gente vai usar o Bonnie Smith, tá? Que é o terceiro. Porque... Aí, eu abri muito rápido. Ele é o melhor por causa da habilidade aqui do crítico, né? E essa última habilidade também que amplifica o dano, replica o dano que você faz. Dá pra usar também o Plague Deviser, né? O primeiro, por causa da última habilidade aqui dele, quando você joga o Primordial Wave, você invoca um bichinho que luta com você e esse bichinho amplifica o dano que você faz no monstro. Daí se você combinar com resetar o cooldown do Primordial mais o lendário, então você consegue fazer uns combos bem legais aí. A Emily também é interessante por causa do Led by Example, né? Na hora que você usa o Primordial, você ganha um bônus de intelecto bem grande. Só que a última habilidade dela é mais defensiva, né? Então não acaba sendo assim aquela coisa tão interessante. Ela seria melhor para você fazer alguma coisa que precisa de um burst bem rápido, né? Aqui como Kyrian, a gente vai usar o robozão lá, né? Na verdade ele é um bichinho desses daqui que ele invoca o robô, que é o Mechanicus, né? Quando você joga 70 magias, um negócio assim, 75. Aqui, ó, 75 você invoca o bichão, né? E mesma coisa, a gente vai usar o Call of Flame e o Elysian Dirge. Nossa, é difícil de falar o nome. E usa o Shake the Foundations quando for AoE, né? E o caminho dele é basicamente esse, né? Meio que só tem um. E se for jogar de Night Fae, aí a gente tem duas opções, que é o single target mesmo, né? Até parado com a Dreamweaver, né? Porque com ela, por causa dessa habilidade aqui, ó, né, o Field of Blossoms, quando a gente usa o Fey Transfusion, a gente ganha essa runa aqui no chão, enquanto a gente está em cima dessa runa, a gente ganha 15% de haste, que é, vamos colocar assim, quase um Bloodlust, né? Às vezes você tem que sair para fazer alguma mecânica, mas aí você logo volta. Essa runa ela dura acho que uns 15 ou 20 segundos, deixa eu ver, fala aqui na skill? Não fala, mas eu acho que é uns 15 ou 20 segundos que ela dura no chão. E daí você consegue usar bastante. Outra coisa interessante da Dreamweaver é que a gente consegue usar 3, né, conduítes de potência, né, 3 da faquinha aqui, né, de dano. Você pode pegar esse do meio aqui, que dá o Social Butterfly, né, que aumenta a sua versatilidade em 3%. E acho que a cada 5 segundos, né? E depois ele sai de você e vai 1% para outra pessoa. Aí depois de 5 segundos ele volta para você. Isso aqui é bom em M+, né? Porque daí sempre vai para alguém do grupo. Mas 3% de versatilidade a cada 10 segundos, às vezes não é tão bom. É melhor usar um outro conduíte de potência, né? Aqui eu tava testando o negócio com o Pyroclastic Shock, mas muito provavelmente vai ser o Call of Flame, o Essential Extraction, né? E o outro, aí depende se você for usar o Shake the Foundations ou o High Voltage, que tem uma build que dá pra usar a High Voltage, né?
Para AoE é o Corain, porque que é ele por causa do First Strike, tá? Aumenta o crítico quando a gente ataca um monstro antes dele causar dano na gente, ou seja, é Mythic+. E daí a gente vai usar dois, né, que é o Call of Flame. O Call of Flame, na verdade, é assim, você coloca ele em todos, não importa qual. O primeiro slot que liberar, você vai colocar ele, né, que ele é o melhor de todos, tá? Ainda mais ele combina bastante com o nosso tier. E daí o outro, às vezes, vai ser o Essential Extraction, né, se estiver jogando de Fey, ou Shake the Foundation se quiser dar AoE. Depende bastante da build. Com dois lendários, ainda mais de Night Fae, o Essential Extraction ele acaba sendo melhor do que o Shake the Foundations, tá? Pra gente fazer o dano AoE. A Nia tá ali, né, porque ela é legal, então a gente acaba não usando. Então eu vou pegar aqui a Dreamweaver. E daí, considerando que a gente escolheu Night Fae, né, para ser o nosso Covenant, que eu acredito que ele vai performar melhor pelo que eu tenho lido também, né? Então, a gente já definiu isso. Então, vamos lá ao nosso tier, tá? Os lendários a gente já sabe o que faz, né? Basta você abrir aqui, ó, na aba de Powers, né? Os dos Covenants, então tem aqui, cada um tem o poder, né? O de Ventir, ele vai aplicar o Flame Shock, ele vai reduzir também o cooldown, né? Cada crítico vai reduzir o cooldown do Chain Harvest. O do Vesper, quando a gente gasta 3 das 6 cargas, ele dá um dano adicional. O de Necrolord, ele dá um dano... Aliás, ele dá um haste para cada Lava Burst extra que a gente tirou. Esse daqui ele é muito similar a um poder lá de Torghast, tá? E o de Night Fae, cadê ele aqui? Aqui, o Seeds. Cada vez que dá dano, né? O Fey Transfusion, ele dá dano, ou seja, cada vez que ocorre um dano, ele aumenta o seu crítico em 4%, né? E ele reduz o cooldown do Elemental em 6 segundos. Se eu não me engano, isso acontece 7 vezes, tá? Só que tem que causar o dano. Não adianta eu usar no chão assim e só canalizar, que ele não vai contar. Então você tem que prestar atenção se você for usar em algum monstro e tiver monstro ali realmente para bater. Se você usar e os monstros saírem ou o tanque tirar de perto, você perde, né? Você deixa de ganhar os benefícios, né? Então vamos lá no Covenant. Aliás, vamos ali em Orgrimmar pra gente poder testar. E daí... ali acho que tem uns dummies mais fáceis de chegar. Então beleza. Como que a gente vai usar, né? A gente vai combinar com um outro lendário. Daí depende quais são os melhores lendários para fazer. Na verdade... ai, eu tô de aliança. Vamos para Stormwind então. Esqueci que eu tava de aliança, então a gente tem que vir aqui para Stormwind. O problema é que eu não lembro como sai dessa torre aqui. Faz tempo que eu não jogo na aliança. Acho que é pra cá. É aqui mesmo. Os dummies eu já lembro onde fica aqui. Então tá. Com dois lendários, quais são os melhores? Bom, os melhores são... opa, fica aqui. Wind Speakers para single target, tá? Se você vai fazer só single target, é o Wind Speakers, tá? Quando você casta um Earth Shock, você ganha um lava Surge e o seu próximo Lava Burst dá 20% de dano adicional. E se for o Echoes, tá? Que quando você casta o Earth Shock, seu próximo Earthquake dá 120% de adicional. Cadê os dummies? Estão aqui, ó. Então, beleza. Esses são os dois lendários que a gente vai usar, tá? O Echoes, ele não é... se você tem menos... uma pessoa que tem menos gold para ficar craftando as duas opções, ele é uma opção que ele serve também no single target, desde que o tanque não tire os bichos de lá, né? Você tem que considerar isso também. Existem builds também na internet que você pode ter assistido um outro vídeo de você manter o elemental para sempre, de você ficar com o elemental elétrico para sempre castando a skill dele, ou a build até com o Deeply Rooted Elements, né, que é o lendário do Ascendance. Só que são builds que elas não funcionam, tá, dentro do ambiente de verdade, assim. Elas funcionam perfeitamente aqui nos dummies, tá? Eu posso pegar ela aqui e testar ela e ela vai funcionar, que é uma maravilha. Vamos pegar uma outra luva aqui. E eu tenho o lendário do... é um bracelete, se eu não me engano, que eu fiz aqui, o do Lava Burst, ó. Então se eu vier e testar ele aqui, vai funcionar muito bem o lendário do Ascendance, tá? Só que você tem que ter noção que, tipo assim, não é sempre que isso vai funcionar, tá?
Então, não é sempre que o lendário do Ascendance que você viu num vídeo lá, que o cara procou 10, 12, 15 vezes, ele vai funcionar aqui no... lá na hora que você estiver fazendo o seu conteúdo, seja ele raid, M+, ou o que seja. Ele acabou de procar, né? Às vezes ele proca assim o que a gente chama de back to back, né? Que é tipo uma vez seguida atrás da outra, o que é muito bom. Só que ele funciona mais mesmo aqui em dummy, né? Num ambiente que é controlado, você consegue manter os seus alvos aqui e não onde eles deveriam estar, né? Por isso... Nossa, eu só consegui um proc. Tá ruim de proc, hein? Vamos ver se eu consigo mais um. Porque realmente a habilidade... Ah, consegui. A habilidade é muito legal mesmo, ainda mais com lava beam e tudo. E às vezes... Ah, não aconteceu aqui agora. Às vezes, quando ele proca dentro dele mesmo, ele reseta o cooldown, você ganha de novo, você dispara novamente, né, os lava bursts. Então, assim, pra vocês terem noção que essas builds que aparecem na internet, elas não são 100% perfeitas, assim, vamos dizer. Então tá, vamos pegar aqui o do Earthshock, né? Então a gente tem essas interações agora com os lendários e o tier. Então vamos lá, ver o tier, né? Vamos ver o tier aqui do... Vamos ver aqui o tier, né? Vamos ver aqui direto no jogo, que eu acho que vai ser até mais legal. O tier de 2 peças enquanto o nosso elemental está ativo, tá? Independente de seu Storm ou o de fogo, né? O nosso Lava Burst aumenta o dano em 20% e a gente ganha Lava Surge a cada 8 segundos, tá? Então, assim, a cada 8 segundos, que é o tempo de recarga, né, de um Lava Burst, a gente vai ganhar um Lava Surge, né? O Lava Surge é o estouro de lava, eu acho, surto de lava, que é o que permite a gente castar ele aqui em Instant Cast, né? E beleza, então enquanto o nosso elemental está ativo, a gente vai castar mais Lava Burst. O bônus de 4 peças quando a gente casta um Lava Burst, a gente aumenta a duração do elemental, né, em 1,5 segundo. E se o elemental não estiver ativo, tá, independente se for o elétrico ou o normal de fogo, ele reduz o cooldown, ele tem uma 20% de chance de reduzir o cooldown em 10 segundos, tá? Ou seja, o nosso tier é baseado no elemental e de fazer com que a gente tenha mais uptime, né, no elemental. Então, assim, aqui vamos fazer só uma brincadeira, tá? Nada de teste. Então eu puxei o elemental aqui e vou começar a castar os Lava Bursts, tá? Então daqui a pouco eu vou... Ah lá, ganhou um Lava Surge do nada. Aqui esse foi naturalmente. Então a gente pode perceber que vão ocorrer mais Lava Surge, tá? Aqui vai ocorrer um daqui a pouco. E daí você já combina com o lendário nosso da classe, os Seeds, que ele vai reduzir ainda mais o cooldown, né? Então assim, tô aqui com 3. Vamos ver se eu consigo fazer o cooldown dele. Resetar. Vamos focar em um só e manter os 3 dotados, vai. E focar no Lava Burst. Vamos ver se eu consigo... Aqui eu poderia aplicar outros Flame Shocks, mas vamos tentar com 3 alvos. Se eu consigo manter o elemental. Eu devo ganhar um Lava Surge já. Isso é tudo memória muscular, a gente chama, né? E sem contar que enquanto isso meu Lava Burst ele tá dando um dano monstruoso também, porque ele dá 20% a mais de dano. Só que o que eu quero tentar aqui é fazer o cooldown girar aqui do elemental enquanto eu estou com o elemental. Pode ver que eu estou gastando muito Lava Burst. Não estou me preocupando se a rotação está correta ou não, tá? A única função aqui é castar o máximo de Lava Burst possível para resetar aqui o cooldown. Faltam 7 segundos só. Vamos lá. Isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão novamente, né? Ou seja, por apertar o botão novamente, ele automaticamente estende a duração do elemental, beleza?
Então assim, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Deu o cooldown, pode apertar que daí ele vai estender. Daqui a pouco volta a habilidade do Covenant. Vamos ver, aqui já voltou, daí eu vou usar, vai reduzir mais ainda o cooldown, né? Então tá, vocês já puderam ver aqui com 3 alvos. Durou bastante a luta, né? Mas se for considerar num pool de Mythic+, né? Você consegue também 3 alvos assim de uma maneira constante, tá? Dá pra manter o Elemental sim. É quase que eterno, vocês podem ver aqui quanto tempo que eu já tô em combate. Um tempinho já, né? Então dá pra manter o Elemental, né? Vamos despelar ele aqui, aliás. Vamos despelar ele. Despelei, vamos ver se eu consigo a redução. Ah lá, já consegui a redução de cooldown, deu pra ver que tava em 51. Ah lá, consegui de novo. Vamos ver se eu consigo a redução de cooldown novamente. 23 segundos. Ó. Não. Vamos ver se eu consigo a redução de cooldown aqui. Não. Vai vir mais uma. Não, e a última. Não veio. Tá, não tem problema. Mas deu pra ver que a redução de cooldown ela acontece de vez em quando. E o que faz com que a gente tenha mais uptime aqui com o nosso pet, né? Só que é o seguinte, automaticamente a gente vai ver um problema. É que com o lendário, que ele incentiva a gente a usar, com o tier, que ele incentiva a gente a usar o Lava Burst, o Storm Elemental ele é exatamente o oposto, né? Ele incentiva a gente não usar Lava Burst. Então como que a gente vai resolver isso? Bom, historicamente a gente sabe que o Storm Elemental, né, é o melhor talento para AoE, né? Então aqui temos 3 alvos, né? Então eu vou invocar o Elemental Elétrico, né? E ele vai funcionar normalmente, né? Aqui quando ele se buffou, vamos usar o Eye of the... aqui o Eye of the Storm, né? Então a principal habilidade do elemental, da função do Elemental Elétrico é essa. É o Eye of the Storm, né? E o Wind Gust, né? Que é a habilidade dele de fazer a gente castar os Lightning Bolts mais rápido. Mas como que funciona ele, sendo que a gente é incentivado a usar Chain Lightning, Lightning Bolt, e daí a gente se vê obrigado a usar Lava Burst no meio do caminho, então sim. A gente vai usar o Lava Burst, só que a gente só vai usar os procs instantâneos do Lava Burst. Tá? Você vai manter o Flame Shock ali, e vai usar os instantâneos. Aqui eu já peguei os 20 stacks, né? E daí a ideia é... dá pra resetar aqui também. E a ideia é a mesma, resetar o cooldown, que eu não consegui, mas e resetar o cooldown, tava conversando, né? Resetar o cooldown se eu continuar caçando Lava Burst, reseta mais. E manter o Elemental Elétrico assim o maior tempo que você consegue, para ele castar a segunda rodada do Eye of the Storm, né? Que é aquela habilidade dele que causa dano massivo. Vamos ver, nada ainda. Tô com azar hoje para resetar esse cooldown aqui, vamos ver se sai agora. Não. Tem mais 2 aqui, ó. Nada. Tem mais um. Nada. Mais um. Não. Tá bom. Então assim, você vai conseguir usar 2 Eye of the Storm para cada cast de elemental que você fizer, tá? Então assim, vai aumentar o dano consideravelmente, né, do elemental elétrico, tá? Essa build ela vai ser a build assim mais utilizada para M+, né? Ou seja, você vai conseguir dar um dano maior em Mythic+, por causa disso. Você vai estender ele para ele castar um segundo Eye of the Storm. Se você conseguir estender ele mais, vai depender bastante da composição do seu grupo, né? Mas o ideal é isso, tá? Então assim, provavelmente aqui na parte de talento, né, vai ficar... Não, antes de ir para os talentos, então a gente tem essa interação, né? E tudo isso mexe com os lendários, tá? Depende bastante do lendário que você for utilizar. Mas para Mythic mais provavelmente vai ser o do Earthquake, tá? E junto com os Seeds, né? E o Tier mesmo com o Storm Elemental. Você pode jogar aqui com Earth and Rage, né? Para M+, essa é a build recomendada, né? Earth and Rage, Aftershock, né? Aqui no 30 tanto faz, Storm Elemental no 40 tanto faz, e aqui o Primal ele vai tomar lugar de qualquer outra coisa até o fim desse patch,
tá? Não interessa se for fazer PVP, qualquer coisa que você for fazer, você vai jogar de Primal Elementalist, tá? Porque por causa do nosso tier, né, que ele bonifica o Elemental. E o Stormkeeper, tá? Pode existir uma build da gente usar Unlimited Power, mas ela por enquanto com o Elemental de Tempestade, mas ela só vai ocorrer se você fizer Mythic Mais num grupo extremamente organizado que sabe o que está fazendo, porque os pulls eles têm que ser tipo gigantescos e frequentes, não pode parar. E daí você vai conseguir um uptime, um dano bem legal assim com Chain Lightning. E essa build inclusive ela usa bastante Mastery, né? O que normalmente a gente meio que corre de Mastery, né? Que não é um status tão bom para AoE, né? Mas usando essa build específica, mas não vem ao caso aqui. Dá pra usar o Limited Power, mas o Stormkeeper e o Primal Elementalist provavelmente vão ser travados aqui. Você vai poder usar ele sempre pra fazer M+. E aqui no 15 você escolhe, tá? Em semana que é tirânico, eu gosto de usar o Rage. Semana que é Fortified, né? Que são os creeps são mais fortes, né? Os mobzinhos são mais fortes, eu gosto de usar o Echo. Mas às vezes depende, tá? Às vezes eu vou de Echo sempre. É uma coisa que varia bastante. Já pra Raid, onde a gente é acostumado a lutas mais single target, né? Daí a gente já muda, por exemplo, o lendário. Eu acho que eu tenho um na capa, um Wind Speaker, né? Tá. O lendário, daí ele já muda. Então a gente tem o Primal Elementalist, né? Stormkeeper aqui também não mudou. Só que aqui no 25 a gente veio para Elemental Blast e aqui o Master, tá? O Master é a mesma coisa, cada Lava Burst que você joga, você tenta enfiar uma outra magia, que não é de fogo, tá? Não pode ser um Flame Shock, por exemplo. No meio ali, pode ser um Frost Shock, um Lightning Bolt, Chain Lightning, um Earthquake, por exemplo. E daí você vai ciclando, porque dessa maneira você sempre vai buffando, né, a sua próxima magia. Lógico que vão existir casos que você não vai conseguir fazer isso perfeito, tipo assim, Lava Burst, magia não de fogo, Lava Burst, magia de... Às vezes você vai castar 2 Lava Burst seguidos porque está acontecendo alguma coisa, ou você recebeu um proc do Lava Surge, você precisa se movimentar. Então isso daqui não precisa ser assim, escrito na pedra, tá? Mas o ideal é que seja um Lava Burst e uma magia que não seja de fogo para você gastar, beleza? Mas independente disso, o seu Earth Shock e o Earthquake eles devem estar aprimorados sempre, tá? Então vamos fazer o Elemental Blast também. Então são magias aqui, por exemplo, eu tenho o Elemental Blast aqui disponível, né? Então eu vou dar um Lava Burst, vou receber o buff, vou buffar aqui, eu já dou um Earth Shock, recebo, entendeu? Então você vai ciclando sempre assim, ó, uma magia, um Lava Burst, uma magia que não é de fogo. Aí um Lava Burst, que já vai melhorar o Earth Shock. Vou dar o Earth Shock, aí eu vou ganhar o Surge por causa do lendário. Dá o coisa, que já dá. Aí aqui é o seguinte, eu tenho um Lava Burst, eu posso dar um Lightning Bolt, né? Só pra chegar logo no 60, né? Aí ali, por exemplo, eu castei 2 vezes seguidas, né? 2 Lava Burst seguidos. Então assim, existem uma ou outra situação que você vai encavalar, né? Os Lava Burst, mas não é o fim do mundo, tá? É só pra você poder dar o dano logo. E se tiver usando o lendário do Earthquake, né, que é o Echoes, vamos só gerar o Maelstrom aqui, né? Tá, beleza, vamos supor, tô aqui com esse terremoto, ele tem que estar buffado, não tem conversa, tá? Então eu posso usar ele aqui, mas eu vou castar o Lava Burst para receber o Echo, o Master e o Echoes, tá? Aí sim eu vou jogar esse terremoto, que esse terremoto vai arrebentar a boca do balão, beleza? Então aí você vai ter dois buffs, né, num terremoto, beleza? Então tem que sempre ficar prestando atenção nisso, pra você causar o máximo de dano possível. Existe uma ou outra situação que você pode usar sem, mas depende muito de como o grupo está organizado. Nem sempre os monstros estão paradinhos certinho, às vezes tem algum afixo específico, o tanque tem que sair correndo, por exemplo, Necrótica, apesar de ter sido nerfado, ou aquele dos fantasminhas, né? Então assim, você tem que prestar atenção onde você vai colocar o seu Earthquake. Coisas que ajudam também a manter os monstros dentro do Earthquake são 2 totens nossos, né? Que é o totem do Slow, o Earthbind Totem, e o totem do Stun, né? Que é o Lightning Capacitor, né? Capacitor Totem, né? Então a gente pode meio que manter os monstros mais tempo dentro do Earthquake, né? Do terremoto, dessa maneira.
Sobre status, né? Quais status a gente deve perseguir? Crítico e haste, tá? São os status que a gente nunca vai não querer, né? E versatilidade. São a tríplice aliança. Basicamente, corra de mastery, né? Tudo que for mastery é ruim, tá? Então, se você tiver algum item que te dê mastery, vamos ver aqui se eu tenho um exemplo aqui. Acho que as próprias peças do tier tem umas peças que dão. Mas que eu sinto que a gente já ganha, né? Fazendo a quest da mastery, por exemplo, já não é tão interessante. Acho que o capacete da mastery. Não. Aqui, ó, a shoulder, por exemplo, ela da master. Então, teoricamente, isso aqui não é um item tão bom. Só que master é muito bom para single target, tá? Para AoE não presta, é bem ruim. Mas para single target é muito bom. Então, assim, master é ruim para AoE, tá? É muito ruim. O dano que ela te aumenta é bem pouco. Mas para single target ela chega a ser melhor, às vezes até que crítico, tá? Só que como a diferença é tão pouca, né? A gente acaba deixando o Mastery bem de lado mesmo, ser um status mais esquecido, porque o base que a gente já tem, ele já é alto aqui, ó, quase 20% sem ter status nenhum, tá bom já para ter o overload, né? Então a gente vai crítico em primeiro lugar, e daí haste e versatilidade, tá? Tenta balancear tudo próximo de 30%, versatilidade é mais difícil de chegar, porque você precisa de mais pontos de versatilidade para conseguir 1%, né? Mas é mais ou menos isso. Para Mythic+, né? Para single target, né, ou raid, vamos dizer assim, aí já é haste e versa, tá? Crítico cai um pouquinho, mas ainda assim não deixa de ser um status ruim. Mas vamos supor, se você tiver dois anéis que são iguais, aqui, ó, vamos pesquisar aqui, ó, ring, é finger, né, em inglês, aqui, ó. Esse anel ele dá haste master, né? Vamos ignorar que é o lendário de enhancement, né? Ele dá haste master e esse aqui já dá haste versa, ou seja, esse anel aqui já é bem melhor, né? Vamos ver esse crítico e versa, beleza? E aí? Um dá haste versa e o outro dá crítico e versa. Qual que é melhor para qual conteúdo? Esse que dá crítico e versa, ele é melhor para AoE, né? Porque crítico é primário, assim, vamos dizer, é mais importante no AoE do que a haste, né? E esse aqui de haste versa ele seria melhor no single target, tá? Esse aqui é só um exemplo, tá? Esse aqui seria o perfeito, vamos dizer assim, ó, ele dá haste crítico. Se fosse invertido ia ser melhor, mas não tem problema nenhum. Mas é só para ilustrar, né? Que são os melhores status para AoE e single target, né? Então, fechando, né? Como que ia rodar a build, né? De chama elemental, ela não deve mudar muito a nossa rotação, ela vai melhorar os nossos pontos fortes, tá? Que é o AoE. O chama elemental ele é feito assim para dar um dano AoE forte, tá? Lutas no santuário da dominação, né? Sanctum of Domination, por exemplo, que é usado, a gente era basicamente levado para bater naqueles pilares e nesses esqueletinhos, né? Nas Sylvanas tem uma parte lá que tem as correntes, né? Isso eu tô falando no mítico, tá, gente? Então a gente consegue destruir muito rápido as correntes. A nossa função é mais ou menos essa, né? A gente alinha o Stormkeeper com alguns adds, né? Aqui no Fate Scribe tem uma hora que vem uns adds também, você consegue burstar bastante. Então essa é meio que a função de um Xamã Elemental dentro de uma raid, é você dar um jeito de limpar os adds rápido. O que faz com que o nosso single target seja um pouquinho pior. Só que o tier, ele dá uma corrigida muito boa nisso, né? Então, assim, o tier, como a gente vai ter o elemental por mais tempo, ele vai ser muito mais poderoso. Então, o nosso single target vai aumentar também, tá? Mesmo usando o lendário do Earthshock para single target, o elemental, ele vai ser um bônus muito forte para single target, então ele vai meio que corrigir uma falha nossa, beleza? Usando o lendário Night Fake, você já reduz ainda o cooldown do nosso elemental, que é basicamente o nosso melhor amigo agora, por isso que eu vejo como se fosse assim uma melhora no nosso dano, tá? Então o tier veio para agregar bastante, tá? E é isso daí, beleza? São meus pensamentos, tá? De estudos que eu fiz aqui de Xamã Elemental nesse patch, tá? Então vou até deixar aqui na tela, por exemplo, as coisas aqui do Allhead, tá? Esse aqui é o tier. Então o que aconteceu, né? A gente vai ter dois glifos novos, né? Um lobo e uma raposa.
O Frost Shock ele foi buffado e o Ice Fury foi nerfado, só que esses buffs eles se compensam, tá? Então não achem que isso é um nerf, isso na verdade só manteve, foi um buff para enhancement, na verdade. O Chain Harvest, como eu expliquei agora, ele dá Maelstrom, né? O lendário de Necrolord ele aumentou o dano e esses buffs aqui são buffs para enhancement, né? Outra coisa também é que eles basicamente zeraram o custo de mana das habilidades do Elemental, porque antes o Elemental estava acabando a mana dele, então estava ficando complicado. Então são essas as mudanças de Xamã Elemental. Então, tá bem melhor agora de jogar, o fluxo tá bem mais constante, um negócio mais rápido, sabe? Você tem que tomar mini decisões mais rápido. E nos lendários, agora por ter 2 lendários, mesmo que um seja travado pelo Covenant, né? Ainda assim tá bem mais legal de jogar. Preferia que fosse livre, né? Se fosse livre, eu provavelmente jogaria com o Windspeaker e o Deeply Rooted Elements, por exemplo, né? Dá pra jogar, você castar muito Lava Burst, né? Ou o Skybreaker, de você ter mais o Elemental com Rampante, será? Bom, são opções, né? Ou o Terremoto aqui, né? Usar o Deep Tremor com o Echoes, né? Você ter Earthquake pra sempre com você ou com o Tonhão, né? Que eu chamo o Elemental de Terra de Tonhão. Cadê ele aqui? Vem cá, o Tonhão, né? Então talvez se fosse livre, né? Os lendários, Shift J, a gente poderia ter umas combinações mais diferentes, tá? Outra coisa, Unity também, né, que é o lendário da classe. Mais pra frente a gente vai poder craftar em qualquer slot, né? Mas a gente ganha ele no cinto, se eu não me engano, tá? Mas depois a gente pode craftar em qualquer slot. Mas é isso daí, beleza? Os meus pensamentos, assim, é que vai melhorar. A gente já é uma classe muito boa pra fazer Mythic mais, tá? Porque a gente traz o Bloodlust, tá? A gente tem o Stun em área, né? Um slowzinho em área, não são os melhores do mundo, mas são habilidades boas. A gente também tem o Interrupt, é o melhor Interrupt do jogo, tá? Que ele é ranged e são 12 segundos de cooldown para PvE. É muito bom, para PvP são outros 500, tá? Para PvE é muito bom, é o melhor Interrupt do jogo, ele é ranged ainda por cima. E a gente ainda tem o Purge, né? Aí pode despelar Curse ainda por cima e ter o Purge. Onde que fica o Purge? No 7? Aí eu tenho uma macro que quando ela é um inimigo ele vira Purge, quando é amigo ele vira o Dispel, né? Então assim, a gente ainda pode despelar um ou outro efeito, né? Benéfico, né, pros inimigos. Então eu acho assim que Chama Elemental já tava num lugar bom, né? E vai para um lugar melhor ainda. E lá na frente, quando a gente tiver uma gear bem ridícula de forte, pode existir uma build bem besta de jogar, né? Com o Storm Elemental, que é Earth and Rage e o Unlimited Power. E daí a gente vai estacar Mastery, tá? Esse aqui é só um spoiler do futuro, aqui é Aftershock. Um spoiler do futuro, né? A gente vai ter, se eu não me engano, é mais de 56% de Mastery, 57%, não lembro o número, que daí é Unlimited Power com Elemental. Cara, esse combo aqui é ridículo, né? O lendário do Terremoto, isso, e o lendário do Seeds. Você vai castar Chain Lightning igual um doido e vai dar dano pra caramba. Mas é só assim, full gear. A build é meme, muito meme, mas pode ser uma possibilidade da gente jogar com Unlimited Power, né? Que é um talento que ele parece ser tão interessante, mas é uma bela de uma porcaria. Eu gostaria de ver ele removido ou reworkado aqui na próxima expansão. Mas beleza, é isso aí. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo e falou!